Olá, meus amores do quinto ano. Chegamos mais ao fim do quarto módulo e para isso iremos fazer algumas revisões da língua portuguesa. Pegue o módulo de vocês, juntamente com a gramática, iremos dar início à nossa revisão. Então, turma, vamos dar início à nossa revisão de português da quarta unidade. Lembrando que essa revisão, ela ajudará bastante a você ter um bom sucesso nas suas atividades avaliativas desta unidade. Então, para iniciar, vamos com um pequeno texto, onde depois iremos fazer uma interpretação. Os animais que eu treino não são obrigados a fazer o que vai contra a natureza deles. É de Gilberto Miranda, está na Folha de São Paulo, esse pequeno trecho. Qual foi o sentimento que melhor define a posição do autor perante os animais? É fé, respeito, solidariedade ou amor? Foi o que vocês entenderam nesse pequeno trecho. Os animais que eu treino não são obrigados a fazer o que vai contra a natureza deles. O sentimento é de fé, respeito, solidariedade ou amor? Respeito. Vamos adiante. Mais uma pergunta. O autor do texto é um treinador atento, um adestrador frio, um treinador qualificado ou um adestrador consciente? O que é que vocês acham? Quando ele fala, não são obrigados a fazer o que vai contra a natureza. Isso mesmo. Então, ele é um adestrador consciente. Mais uma pergunta. Segundo o texto, os animais, eles são obrigados a todo tipo de treinamento, são treinados dentro de determinados limites, não fazem o que lhes permitem a natureza ou não são objeto de qualquer preocupação para o autor. De acordo com o texto, segundo o texto, a resposta correta é que são treinados dentro dos determinados limites. Ok, turma? Então, vamos agora relembrar preposição. Para isso, acompanhe no módulo de vocês, na página 96 em diante, 96 até a página 90. Vamos falar de preposição. Está lembrado o que são preposição? Então, preposição são palavras encarregadas de estabelecer uma conexão ou uma relação entre dois ou mais termos de uma frase, ou seja, é que liga uma frase à outra. Vejamos um exemplo. Eu escrevo este artigo para você. Já pensou se não tivesse a preposição? Ficaria, eu escrevo este artigo você. Então, para é o que está fazendo conexão, a relação de artigo com você. Outra frase, este artigo tem tudo sobre preposições. Então, qual seria a preposição aí? Este artigo tem tudo. Se não tivesse o tem, que é uma preposição, ficaria este artigo, tudo sobre preposição. Fica sem sentido. Então, o que dá sentido é a preposição tem. Agora, no livro de vocês, no módulo, na página 86, vamos acompanhar e relembrar o assunto de preposição. Vocês estão vendo aí uma tirinha, e nessa tirinha tem uma fila. Na entrada tem vacina contra vírus. E tem pessoas na fila com seu cartão de vacina. Mas tem um cidadão que está com o computador e o CPU, né, completo, na mão. O que está à frente está sem saber qual motivo dele estar com esses computadores. Então, vamos à pergunta. Qual é a preposição empregada aí na tirinha? Vacina contra vírus. Qual é a palavra que representa a preposição? É a preposição contra. Na letra B, que relação de sentido a preposição empregada na tirinha indica entre a palavra vacina e vírus? É oposição, tempo ou posse? Quando diz assim, vacina contra vírus. Então,
A resposta seria a oposição, contra, a preposição contra. Por que há um personagem computador na fila? Hein? Por que será que esse homem está com um computador na fila? Seria porque ele achou que a vacina fosse contra o vírus de computador. Só uma pegadinha, né? O que o balão de fala com o ponto de interrogação indica? Então, vocês viram o personagem aí com uma interrogação olhando para esse rapaz com o computador. O que é que representa essa interrogação? O que é que ele acha que ele... O que é que ele está pensando? O que é que ele entendeu? Será que ele está em dúvida o que será? Então, ele está indicando essa interrogação que o homem não entendeu o porquê que o outro homem está com o computador na fila. Então, por que será que esse homem está com o computador na fila? Será por quê? Porque o homem pensa que é contra o vírus, mas é o vírus do corpo e não da máquina. Não é isso? Se tornou engraçado. Vamos agora adiante na página 87, vamos relembrar também de preposições. Quando diz aí a frase, o time jogava com garra. A outra frase é, o time jogava sem garra. Então, vocês estão vendo duas preposições, com e sem. Aí vem a pergunta, há diferença do sentido entre as frases? Quando você utiliza com e você utiliza sem, vai ter sentido diferente? Claro que sim. E que palavras são responsáveis por mudar o sentido? Qual é a classificação delas? As palavras com e sem, elas são preposições. Já sabem que preposições são palavras que fazem conexão, ligação de uma frase com a outra. Então, vamos explicar aí a diferença do sentido entre as frases. Qual seria a diferença? A diferença é que a primeira, o time possui garra. E na segunda, o time não possui garra. Então, com, sem, significa com e sem garra. Vamos relembrar agora o numeral. Estão lembrados? O que representa o assunto numeral? Ela é a palavra que se refere ao substantivo, dando a ideia de quantidade ou de posição em uma sequência. Veja a frase, choveu durante 4 semanas. Qual é o numeral de destaque? 4. O terceiro aluno era o mais alto. Qual é o destaque aí do numeral? Terceiro. E a frase, comeu meia maçã. Qual é a representação do numeral? Meia. Então, os numerais, ele tem a sua classificação. Então, de acordo com o numeral, ela pode ser cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário. Quando ele é cardinal? Quando ele indica uma quantidade de determinado ser. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 e aí por diante. Ordinal, ele indica a ordem, ou seja, a posição que o ser ocupa. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, 10º, 20º. E segue outros mais. Multiplicativo, ele vai expressar a ideia de multiplicação. Vai dizer quantas vezes a quantidade foi multiplicada, foi aumentada. Dobro, triplo, quadruplo e aí por diante. O fracionário ele expressa a ideia de divisão. Indica quantas vezes a parte foi dividida. Se foi em meio, em terço, um quinto, um oitavo, um 10º, e aí por diante, milésimo, são quantas vezes foi dividido. Entenderam? Vamos agora exercitar aí na página 87, no módulo de vocês, no módulo 4. Observe aí a capa. Temos a capa de Calvin e Haroldo, a capa de um livro do 10º aniversário. Qual é o numeral empregado no título desse livro? Já encontraram? Isso, a palavra, o numeral 10º.
Como esse numeral é classificado? É cardinal, ordinal, multiplicativo ou fracionário? Ordinal. Qual é o algarismo correspondente a esse numeral? Qual é o décimo? Como é que podemos escrever esse numeral? O 10 com o símbolozinho de grau, que representa a ordem. Vamos agora para a página 88. Continua. Leia a quarta capa do livro abaixo e responda as questões. Pergunta aí, quem foi o criador das histórias em quadrinhos de P.A. Nutz? Quem é? Está aí no texto. Charles. Que algarismos foram usados no texto dessa quarta capa de livro? Então, temos aí no textozinho, falando dos numerais. Apareceram 250, 1950, 50, 2,6, 355, 75 e 40. Esses foram os numerais que apareceram no texto. Com que função esses algarismos foram empregados? Eles tiveram a função de passar informação mais detalhada e com clareza. Bom, agora vamos para outro assunto dessa quarta unidade, que foram oração, sujeito e predicado. Vamos relembrar? Então, oração é uma frase ou uma parte de uma frase que se organiza em torno de um verbo, ou seja, para ser oração tem que haver verbo, ou um ou mais. O que é um sujeito? É o ser que pratica a ação. É o ser do qual se diz alguma coisa. E o predicado é tudo o que se diz sobre o sujeito. Veja um exemplo aí. O menino joga a bola. Você pode utilizar uma dica. Quem joga a bola? Para descobrir quem é o sujeito. O menino. O menino faz o quê? Joga bola. Então, você fazendo essas duas perguntas, você descobrirá quem é o sujeito e quem é o predicado. Lembrando que no predicado o verbo sempre vai estar presente. Já é outra dica. Então vamos para a próxima frase. A menina e o amigo sentaram no chão. Quem sentou no chão? A menina e o menino. Por isso eles são sujeito. E o que eles fizeram? Sentaram no chão. Sentaram no chão é o predicado. Lembrando aí, o verbo sentaram, do verbo sentar, está no predicado. O papagaio levou um susto. Quem levou o susto? O papagaio. Portanto, o papagaio é sujeito. O que foi que o papagaio levou? Levou um susto. Então, levou um susto é predicado. Não é fácil essa dica? Vamos à última frase. O vaqueiro comprou um chapéu de couro. Quem comprou o chapéu de couro? O vaqueiro. O vaqueiro é o sujeito. O que foi que ele comprou? Comprou um chapéu de couro. Então, comprou um chapéu de couro é o predicado. Onde é que está o verbo? Comprar. Então, está no predicado. Ou seja, se uma frase, uma oração tiver somente um sujeito, ele é uma oração com sujeito simples. Se tiver mais de um sujeito, ele é um sujeito composto. Agora vocês na página 89 acompanhem. Transforme cada frase abaixo em oração. Que paisagem linda! A paisagem era linda. Então você vai tornar essas frasezinhas. Que medo! Vocês irão trocar, fazer com que a frase passe a ser oração. Para ela ser oração, ela tem que possuir um verbo. Então, que medo, poderia ficar assim. Que medo eu tive daquele bicho.
Então, apareceu um verbo. Agora, outra frase. Uma grande festa. Poderia ficar: será uma festa. Que bom. Vamos tornar em oração? Que bom vocês chegaram. Então, o verbo chegar. Boa sorte. Que você tenha boa sorte. A frase é: que prova difícil. Vamos tornar em oração? Como a prova estava difícil. Então, vocês viram que tornaram de uma frase, passaram para oração. Qual é a diferença? Frase não possui verbo, oração possui verbo. Essa é a dica. Continuando, vamos reescrever a frase substituindo o sujeito, que está em destaque, torná-la as palavras que estão em parênteses, fazendo as mudanças necessárias. Como assim? Ele ficou desapontado com o desfecho do filme. Então, ficaria como? Estou colocando entre parênteses. Elas ficarão desapontadas com o desfecho do filme. Então, vocês viram que o sujeito ele tem que acompanhar o predicado. Então, tem que haver a mudança do número, do gênero aí no caso, e do número. Vamos ver outra frase. João faltou à aula porque estava adoentado. Vamos substituir João por João e Maria. Portanto, vamos mudar o gênero e vamos mudar o grau. João e Maria faltaram à aula porque estavam adoentados. Então, o sujeito, ele tem que concordar com o predicado. Vamos agora à última frase. Meu tênis está gasto. Vou substituir por minhas roupas. Então, ficará: minhas roupas estão gastas. Então, vocês substituíram o sujeito destacado, fazendo a mudança necessária, mudando, estava no singular, passou para o plural. Na página 90, vocês encontrarão a 7ª questão, que diz assim: contorne um núcleo do sujeito destacado nas orações. Vamos ver quem é o núcleo do sujeito aí? O pai do meu amigo não gostou do filme. Quem é o núcleo do sujeito? Já encontraram? Isso mesmo, pai. Meus primos viajarão com a gente para a praia. Quem é o núcleo do sujeito? Primos. Isso aí, é o núcleo do sujeito. É o ser mais importante que tudo se fala em relação a ele. Letra C. Eu e meus pais contamos ao professor o que aconteceu ontem. Cadê o núcleo do sujeito? Eu e pais. Letra D. A nossa turma precisa falar com o diretor. Quem é aí o núcleo do sujeito? Turma. Muito bem. Na letra D, a nossa turma precisa falar com o diretor. Onde é que está o núcleo do sujeito? Isso mesmo, a turma. Letra E, elas precisam de orientação. Cadê o núcleo do sujeito? Já está bem claro, né? Elas. Minha mãe é agente de viagens. Quem é o núcleo do sujeito? Mãe. Entendeu? O núcleo do sujeito está onde quem é o principal que se destaca em cada frase, em cada oração, desculpa. Vamos agora para a 8ª. Na 8ª, sublinhar a forma verbal de cada frase e depois completar o quadro que vem logo abaixo, separando entre sujeito e predicado de cada oração. Mas primeiro vamos sublinhar
a forma verbal. Na letra A, as meninas jogaram basquete ontem. Onde é que está a forma verbal? Jogaram. O professor agendou a prova de artes. Onde está a forma verbal? Agendou. Os alunos produziram a maquete do bairro. Onde está a forma verbal? Produziram. O dia está ensolarado. Quem é a forma verbal? Está. Marcelo lavou a louça do almoço. Onde está a forma verbal? Lavou. Então, a forma verbal nada mais é que o verbo jogar, agendar, produzir, estar e lavar. Não é fácil? Vamos agora separar essas orações na tabelinha, quem é o sujeito, quem é o predicado. Lembrando que está na página 90 do módulo de vocês, módulo 4. Então, vamos separar? Então, ficou dessa forma. O sujeito da primeira oração foi as meninas. Predicado, jogaram basquete ontem. Letra B, sujeito, o professor. Predicado, agendou a prova de artes. Letra C, os alunos. Sujeito, predicado, produziram a maquete do bairro. Letra D, sujeito, o dia. Predicado, está ensolarado. Letra E, sujeito, Marcelo, lavou a louça do almoço. Então, lembrando que o sujeito, você sempre fazendo a pergunta, quem jogou basquete ontem? Vai encontrar a resposta, quem? E para saber o predicado, quem? Para saber o predicado, vou perguntar o que fizeram o sujeito. Então, quem jogou basquete ontem? As meninas. O que as meninas fizeram? Jogaram basquete ontem. O que fizeram, o que e quem. Vocês encontrarão a resposta. Lembrando também que o verbo sempre fica no predicado. Observaram aí? O verbo jogar, agendar, produzir, estar e lavou. Vamos agora para saber o que é possível perceber quanto ao sujeito e as formas verbais das orações da atividade anterior. Como é possível perceber? Então, lembrando que para perceber é importante que as formas verbais eles concordem com o sujeito. Lembraram das frases anteriores? Quando diz as meninas, então tem que concordar o verbo. As meninas jogaram basquete ontem. Então tenho que concordar o verbo com o sujeito. O sujeito está no plural, o verbo também passa para o plural. Já o outro, o professor está no singular, agendou, o verbo ficou no singular. Os alunos produziram, os alunos está no plural, o verbo também vai para o plural. O dia está, então o dia, sujeito está no singular, também o predicado ficará. Então lembrando que as formas verbais, ela concorda com o sujeito, ok? Vamos agora para relembrar mais um assunto de olho na crase. Já sabe usar a regrinha da crase? Então, 5 dicas úteis para você usar a crase. Vamos ver? Primeiro, a crase ela deve ser empregada apenas diante de palavras femininas. 2. Lembre-se de utilizar a crase em expressões que indicam a hora. 3. Antes de locuções adverbiais femininas, que vai expressar a ideia de tempo, lugar e modo. Outra dica, a crase, na maioria das vezes, não ocorre antes de palavra masculina. Agora, tem uma exceção, quando for a expressão a moda de.
estiver bem explícita nas frases. Então, gosto de bife à parmegiana. Então, a moda parmegiana. Então, nesse caso, vai para recebe a crase. Existem situações, outra dica na quinta, existem situações em que o emprego do acento indicador de crase, ele é opcional. Você poderá usar ou não. Essas são as 5 dicas bem práticas que vocês, gravando na mente, não vão ter dúvida quanto ao uso da crase. Agora, quando nunca deve utilizar a crase? Antes de palavras masculinas, por exemplo, eu me refiro ao filme. Então, eu não vou... Filme é uma palavra masculina. Então, eu vou utilizar o artigo, a preposição a, mas o artigo o, que ficará ao, à frente de palavra masculina. Também não utiliza antes de verbo. Olha a frase, não estou disposto a falar. Então, esse a falar não vai receber, porque falar é verbo. Também, entre palavras repetidas, como dia a dia, frente a frente e outros, ela não utiliza a crase. Veja um exemplo, ela está aprendendo dia a dia. Então, esse a não vai receber o acento grave. Então, não tem crase. E também outra dica é, antes de artigos indefinidos, como umas, e umas, também não haverá crase. Veja a frase, ela foi a uma festa semana passada. Então, a uma festa, então, a antes do artigo uma indefinido, ele não vai ter crase. E outra dica é antes de numeral cardinal, exceto quando indica a hora, aqui já falou, antes de hora recebe, mas quando esse numeral for cardinal e não for indicando a hora, veja um exemplo, o conteúdo foi explicado a 3 alunas desatentas. Esse A3, 3 é cardinal, portanto, ele não vai receber acento. Vai ser uma crase aí. Então, vocês viram aí, nunca utilizar a crase nessas situações aí. Então, grave que vocês terão sucesso em todas as atividades que responderem em relação à crase. Vamos aí observar como colocar nas frases abaixo o acento grave. Então, onde houver crase, onde é que vai haver? O menino foi ao parque, a menina foi à cidade. Então, a frente de a cidade vai receber acento. Fomos à Bahia ver o desfile carnavalesco. Outro exemplo é esse. Quando vocês falarem, fomos à Bahia, voltamos da Bahia, então vai receber o acento. Outro exemplo, fomos a Brasília, voltamos da Brasília? Não, de Brasília. Quando for de, ele não tem crase. Se você voltar da Bahia, então esse da, quando for da, ele vai receber uma crase. Quando for voltar de, não recebe crase. É uma dica. Gosto de passear à tardezinha. Então, um modo de passear. Então, esse à tardezinha vai receber uma crase. Parei de estudar às 5 horas. Lembrando, horas. Antes de horas vai ter sempre a crase. Complete aí os espaços substituídos por aos. Ao ou aos. Com a crase. Veja só. Paula chegou ao colégio para assistir a aula. Portanto, aula é uma palavra feminina, vai ter a crase, vai receber crase. E colégio, ele é masculino, portanto, não vai receber crase. B. As minhocas são úteis aos vegetais e à agricultura.
no mesmo caso. Agricultura é uma palavra feminina, vai receber crase. E vegetais é uma palavra masculina, não receberá crase, receberá alvos. Dirigiu-se à vovó e depois ao vovô. Então, a vovó feminino e ao vovô não vai receber crase porque é masculino. Então, vou utilizar à frente de palavra masculina o artigo, a preposição a mais o artigo o. E a última, eu fui ao clube e depois à festa. Então, antes a festa recebe crase. E terminamos aqui, sempre estudando em casa, utilizando os recursos tecnológicos e lembrando que é hora de respirar fundo e se concentrar para fazer a prova. Então, uma boa sorte nas suas avaliações. Bons estudos e até breve. Beijo. Tchau.